Imagine estar diante de uma decisão que pode mudar completamente a sua vida. Uma escolha que testa até onde vai sua fé e sua confiança em algo maior. E se, no momento mais difícil, quando tudo parece sem saída, uma solução inesperada surgisse? No vídeo de hoje, vamos explorar uma história incrível, cheia de desafios e surpreendente até o último instante. A história do Cordeiro providenciado por Deus. Fique comigo e descubra como esse evento pode trazer esperança e força para os momentos mais complicados da sua vida. A narrativa conhecida como a prova de fé de Abraão, encontrada no livro de Gênesis, capítulo 22, é uma das mais profundas e desafiadoras passagens das Escrituras. Este texto explora um momento único na história da fé, onde Abraão, o patriarca escolhido por Deus para ser pai de muitas nações, é convocado a demonstrar sua fidelidade de forma extraordinária. Para entender o significado desta passagem, é essencial analisá-la à luz do contexto bíblico e de sua mensagem espiritual. O texto começa com Deus chamando Abraão e dando uma ordem surpreendente. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22. Essa instrução parece contraditória ao plano divino revelado anteriormente, pois Deus havia prometido que através de Isaque a descendência de Abraão seria estabelecida. No entanto, esta aparente contradição é o que torna a história uma prova de fé genuína. A obediência de Abraão é imediata e silenciosa. Ele não questiona nem debate com Deus, mas se levanta cedo na manhã seguinte, prepara o jumento, corta a lenha para o sacrifício e parte rumo ao local indicado por Deus. Este gesto de prontidão reflete uma fé inabalável e uma confiança absoluta no plano divino, mesmo que este fosse incompreensível naquele momento. A caminhada de 3 dias até o Monte Moriá simboliza o peso da obediência e o custo emocional que Abraão deve ter enfrentado. Ao chegar ao local designado, Abraão instrui os servos a permanecerem à distância e prossegue apenas com Isaque. Aqui, vemos um dos momentos mais emocionantes da narrativa, quando Isaque, sem saber do plano completo, pergunta: "Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" Gênesis 22:7. Abraão responde com as palavras: "Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho." Gênesis 22:8. Esta resposta não é apenas uma maneira de tranquilizar Isaque, mas também uma expressão de fé na provisão divina. Quando chegam ao topo da montanha, Abraão constrói um altar, arruma a lenha e amarra Isaque sobre ele. Este ato de amarrar o próprio filho é profundamente simbólico e demonstra a entrega total de Abraão à vontade de Deus. Isaque, por sua vez, parece aceitar passivamente a situação, o que sugere que ele também compartilhava da fé de seu pai. No momento em que Abraão ergue a mão para sacrificar o filho, o anjo do Senhor o chama do céu e o impede. "Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho." Gênesis 22:12. Neste momento crucial, a fé de Abraão é plenamente reconhecida. Deus provê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto para ser sacrificado em lugar de Isaque. Este carneiro não é apenas uma solução imediata, mas também um prenúncio do sacrifício de Cristo no Novo Testamento. Assim como Deus poupou Isaque, mas providenciou um substituto, Ele também enviaria seu Filho unigênito para ser o sacrifício último pelos pecados da humanidade. A prova de fé de Abraão destaca diversos princípios espirituais. Em primeiro lugar, revela que a verdadeira fé requer obediência incondicional. Abraão não buscou justificar ou racionalizar o comando de Deus, mas confiou completamente em sua soberania. Isso nos ensina que a fé vai além de sentimentos ou compreensão humana. Trata-se de agir com base na palavra de Deus, independentemente das circunstâncias. Em segundo lugar, o texto mostra que Deus prova aqueles que chama. A prova de fé de Abraão não foi para o benefício de Deus,
que já conhecia o coração de Abraão, mas para o próprio Abraão e para as gerações futuras. Foi uma oportunidade para demonstrar sua lealdade e para ser um exemplo de fé para todos os que viriam depois. Em terceiro lugar, a narrativa enfatiza a provisão divina. O carneiro providenciado por Deus simboliza que ele sempre provê aquilo que é necessário para cumprir seu plano. Assim como Abraão confiou que Deus proverá, somos chamados a confiar que Deus nunca nos deixará faltar o que precisamos para obedecer. Ló. Além disso, a prova de fé de Abraão aponta para a natureza substitutiva do sacrifício de Cristo. Enquanto Isaque foi poupado, Jesus não foi. Deus entregou seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, mostrando seu amor incomensurável pela humanidade. Este paralelo reforça a ideia de que toda a Escritura aponta para a redenção final em Cristo. Por fim, a experiência de Abraão nos lembra que a fé não é apenas uma declaração, mas uma caminhada ativa com Deus. Ele não apenas professou crer em Deus, ele viveu sua fé através de atos concretos de obediência e confiança. Como crentes, somos desafiados a fazer o mesmo, colocando Deus acima de tudo em nossas vidas e confiando nele, mesmo quando não entendemos completamente seus planos. A história do Cordeiro providenciado por Deus, descrita em Gênesis 22, é uma das mais profundas e emblemáticas passagens das Escrituras. Nela, a provisão divina se manifesta de forma clara e poderosa, mostrando que Deus não apenas prova a fé de seus servos, mas também supre suas necessidades de maneira perfeita. Este evento não apenas marcou a vida de Abraão, mas também aponta para um significado teológico maior, que culmina no sacrifício de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A narrativa começa com uma instrução surpreendente e perturbadora de Deus a Abraão. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gênesis 22, 2. Este comando coloca Abraão diante de um dilema espiritual e emocional imenso. Isaque não era apenas seu filho amado. Ele representava o cumprimento da promessa divina de que a descendência de Abraão seria numerosa como as estrelas do céu. Obedecer a Deus nesse contexto significava sacrificar não apenas seu filho, mas também a esperança e o futuro que Deus havia prometido. Abraão, entretanto, responde com fé e obediência. Ele se levanta cedo na manhã seguinte, prepara o jumento, corta a lenha e parte com Isaque e 2 servos rumo ao lugar que Deus indicaria. A narrativa não registra qualquer questionamento ou hesitação por parte de Abraão, o que reflete a profundidade de sua confiança em Deus. Ao terceiro dia de viagem, Abraão avista de longe o Monte Moriá e instrui os servos a aguardar enquanto ele e Isaque sobem para adorar a Deus. Aqui, vemos um momento de declaração de fé de Abraão. Ficai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos a vós. Gênesis 22, 5. Mesmo diante da perspectiva do sacrifício, Abraão acredita que de alguma forma ele e Isaque retornarão juntos. Ao subirem a montanha, Isaque faz uma pergunta que deve ter cortado o coração de Abraão. Meu pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. A resposta de Abraão é ao mesmo tempo um ato de fé e uma declaração profética. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Esta afirmação encapsula a confiança de Abraão na providência divina e se torna o tema central de toda a narrativa. Quando chegam ao local indicado, Abraão constrói um altar, arruma a lenha e amarra Isaque, colocando-o sobre o altar. Este ato simboliza a entrega total de Abraão a Deus. Ele está disposto a abrir mão de tudo, inclusive do que lhe é mais precioso, em obediência ao Senhor. No momento em que Abraão ergue a mão para sacrificar Isaque, o anjo do Senhor o chama do céu e o impede. Não estendas a tua mão sobre o rapaz e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho.
Gênesis 22, 12. Este momento marca o clímax da história, onde a fé e a obediência de Abraão são plenamente reconhecidas. Logo após, Abraão ergue os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Este carneiro se torna um substituto de Isaque no sacrifício, e Abraão o oferece como holocausto em lugar de seu filho. Ele chama aquele lugar de "O Senhor proverá", que em hebraico é Yahweh Jireh. Este nome não apenas celebra a provisão divina naquele momento específico, mas também serve como uma declaração de confiança na fidelidade de Deus para todas as gerações futuras. A história do Cordeiro providenciado por Deus é rica em significados simbólicos e espirituais. Em primeiro lugar, ela ensina sobre a soberania de Deus e sua capacidade de prover em situações impossíveis. Abraão não sabia como Deus resolveria o dilema, mas confiou plenamente em seu poder e bondade. Este princípio permanece relevante para os crentes de todas as épocas, que são chamados a confiar na provisão divina, mesmo quando enfrentam desafios aparentemente insuperáveis. Em segundo lugar, a narrativa aponta para o conceito de substituição, que é central na teologia cristã. Assim como o carneiro foi sacrificado no lugar de Isaque, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado em lugar da humanidade. Este paralelo é ressaltado no Novo Testamento, onde João Batista declara: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João 1, 29. O sacrifício de Cristo é o cumprimento último da provisão divina, oferecendo redenção e reconciliação com Deus. Além disso, a história de Abraão e Isaque nos desafia a refletir sobre nossa própria fé e obediência. Estamos dispostos a confiar em Deus em todas as áreas de nossas vidas, mesmo quando não entendemos completamente seus planos? Estamos prontos para entregar a Ele tudo o que temos, reconhecendo que Ele é o provedor de todas as coisas? Essas perguntas ecoam através dos séculos e continuam a desafiar os crentes hoje. Por fim, a história do Cordeiro providenciado por Deus destaca o caráter de Deus como um pai amoroso e fiel. Ele não apenas proveu para Abraão e Isaque, mas também provê para todos os que colocam sua confiança nele. Sua fidelidade é inabalável e suas promessas são seguras. Ao celebrarmos a provisão de Deus na história de Abraão, somos lembrados de que podemos confiar nele para suprir todas as nossas necessidades, sejam elas espirituais, emocionais ou físicas. Em suma, a narrativa do Cordeiro providenciado por Deus é uma declaração poderosa de fé, obediência e provisão divina. Ela aponta para a obra redentora de Cristo e nos desafia a viver uma vida de confiança e entrega a Deus. Esta história continua a inspirar e encorajar gerações de crentes, lembrando-nos de que o Senhor é nosso provedor fiel em todas as circunstâncias.